Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mosquetolândia do David Arnold e o que eu achei desse livro. Vamos lá! Mosquetolândia conta a história da Mary Malone, ou da Min, você pode chamar ela de Min. Ela tem 16 anos e depois da separação um pouco tensa do pai e da mãe, ela acaba indo morando no Mississippi com o pai e a madrasta. Depois de ouvir uma conversa na escola do pai, da madrasta e do diretor da escola, ela dá a entender que a mãe está doente. E o que ela faz? Ela foge para voltar para o lugar que ela acha que é o seu verdadeiro lar, que é perto da mãe. A sinopse do livro é basicamente essa, e então começa essa viagem da Min, da cidade dela no Mississippi até Ohio, dá mais ou menos uns 1.500 quilômetros. Todo o livro acontece nessa viagem, o que é super legal. É claro que a Min, por ser uma adolescente, ela não tem grana e ela não tem poder, assim, pra sair de casa a hora que ela bem entender. Então ela acaba roubando o dinheiro da madrasta dela pra fazer isso. O livro é bem direto. No primeiro capítulo, a Min já tá nessa viagem e a gente já começa a acompanhar essa viagem dela. O legal desse livro é que tem muitos personagens diferentes. Então a Min vai conhecendo essas pessoas no meio do caminho e a própria personagem vai mudando com cada pessoa que ela conhece, o que é super, super, super legal. Acho que foi uma das coisas que eu mais gostei na Min. O livro tem um ritmo bem frenético, então é uma coisa acontecendo atrás da outra, assim, alucinadamente. E ao mesmo tempo que a Min conta essa história da viagem pra nós, ela também escreve cartas. Então nós temos essas cartas para uma personagem chamada Isabel, que a gente não sabe quem que é. Até uma altura do livro, e depois você vai saber, não vou contar quem que é. Então a gente fica acompanhando essas cartas e a trajetória dela. Nessas cartas ela dá motivos para ela ter feito isso, para ela ter fugido de casa e estar voltando para perto da mãe. É muito bacana porque nessas cartas a gente vê uma Min muito mais sensata. Então o jeito que ela fala, as coisas que ela escreve, parecem ter uma sabedoria muito maior do que as ações dela no resto do livro. Mas é bacana porque a gente vê essa dualidade da personagem e a gente vê que ela tá crescendo capítulo a capítulo. A Min é uma personagem muito interessante porque ela não fica parada, ela não é aquela personagem que vai começar o livro e terminar o livro do mesmo jeito. O livro vai moldando ela e a gente vai acompanhando esse crescimento da personagem, o que eu acho super legal, essa construção que o autor fez. Outros assuntos também são abordados na história, como estupro, doenças mentais, traumas de família, e eu vi gente falando mal, eu vi gente falando bem. Eu não me atrapalhei com o fato de que o autor ele não se aprofunda em cada um dos temas. Os temas acontecem, ele tem início, meio e fim, só que o autor não fica muito tempo explicando o que é, o que aconteceu, como é que faz. Eu não vi problema, acho que como o livro tem um ritmo bem acelerado, se ele tivesse parado em cada um desses pontos ia tornar a leitura bem mais arrastada e um pouquinho chata também. Então eu gosto como esses assuntos surgem e se concluem no meio da história. O mesmo acontece com personagens. A Min conhece essas pessoas, se relaciona com elas de alguma forma e elas partem. Então é bacana porque durante toda a trajetória do livro você vai conhecendo muitas personalidades diferentes, personagens diferentes e todos eles são bem construídos. Por mais que eles durem muito pouco na história, são personagens bem construídos e eu adorei isso no autor. Um dos melhores personagens eu acho que é o Walt, que eu acho que qualquer resenha que você assistir nesse YouTube vão dizer que o Walt é o melhor personagem. O Walt tem síndrome de Down. E é muito bacana como o autor tratou essa amizade da Min com o Walt, porque é muito natural e é muito simples. Como você deve ser, na real, né? Qualquer amizade é natural e simples. E é super bacana a amizade que a Min tem com ele e como ele se torna um parceiro dela durante essa viagem, topando tudo, aceitando tudo e indo junto com ela nessa caminhada. Se eu tivesse que citar um ponto negativo do livro, eu diria que é o curto espaço de tempo. O livro se passa em 4 dias e às vezes fica um pouco confuso porque você não sabe quando que essa galera já dormiu ou não. E muita coisa acontece e você fica um pouco perdido nessa ordem dos dias, assim, mas não foi algo que atrapalhou minha leitura. É uma leitura bem leve, é um jovem adulto bem com cara de jovem adulto, sendo que não tem triângulo amoroso. A história é muito bem construída, os personagens são muito bem construídos, é um livrinho curto,
E eu achei bacana como o autor não perdeu tempo se explicando em vários detalhes, ele já foi direto pra história, e a história acontece e só, e pronto, terminou o livro. Tanto no Scoob quanto no Goodreads eu dei 4 de 5 estrelas, perdeu uma estrelinha por causa dessa história do curto espaço de tempo do livro. Eu fiquei realmente um pouco confusa em alguns pedaços, mas a história é ótima, o livro é ótimo, eu super recomendo esse livro. E se você quer saber mais, lá no blog tem uma resenha bem completinha, bem certinha, com tudo bonitinho. Então você pode conferir lá. Tudo bem? Então tudo bem. Que nem Jujutsu. Fala que nem Jujutsu. Tá bem? Então tá bem. E gente, é isso. A gente se vê semana que vem. Beijos e tchau.